A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as profecias bíblicas e o seu significado para os nossos dias. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 7 selos que Jesus abre no livro de Apocalipse, uma das passagens mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. O que são esses selos? O que eles representam? E o que eles têm a ver com o fim dos tempos? Vamos descobrir, juntos. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que teve uma série de visões sobre o futuro da humanidade e do plano de Deus. Em uma dessas visões, ele viu um livro, ou um pergaminho, na mão direita de Deus, que estava selado com 7 selos. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, exceto o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o único digno de revelar os mistérios de Deus, pois ele foi morto e ressuscitou, e tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Quando Jesus começa a abrir os selos, ele desencadeia uma série de eventos que marcam o início do fim dos tempos, o período de tribulação e julgamento que antecede a sua segunda vinda. Mas antes, tem um aviso rápido. Você tem desejo de pregar a palavra? Então aprenda a preparar esboços pregar sem timidez mesmo que você tenha pouco conhecimento bíblico, com o Manual do Pregador. Acesse o Manual do Pregador clicando no link da descrição. Agora de volta ao vídeo. O primeiro selo. Quando Jesus abre o primeiro selo, ele convoca um cavaleiro montado em um cavalo branco, que tem um arco e uma coroa, e sai para conquistar. Esse cavaleiro representa o surgimento do Anticristo, um líder político e religioso que enganará as nações com falsas promessas de paz e prosperidade, mas que na verdade é um instrumento de Satanás para se opor a Deus e aos seus santos. O Anticristo fará uma aliança com Israel, mas depois a quebrará, e iniciará uma grande perseguição contra os judeus e os cristãos. Ele também exigirá adoração e lealdade, e implantará uma marca na mão direita ou na testa das pessoas, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca é chamada de a marca da besta, e quem a receber estará condenado à ira de Deus. O segundo selo. Quando Jesus abre o segundo selo, ele convoca outro cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, que tem uma grande espada, e recebe o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matem umas às outras. Esse cavaleiro representa as guerras e os conflitos que ocorrerão nesse período, provavelmente uma guerra mundial, que envolverá as principais potências mundiais, e que resultará em muitas mortes e destruição. Essa guerra também será uma forma de o Anticristo consolidar o seu domínio sobre o mundo, e de preparar o cenário para a batalha final do Armagedon, onde ele enfrentará o próprio Jesus Cristo. O terceiro selo. Quando Jesus abre o terceiro selo, ele convoca mais um cavaleiro, montado em um cavalo preto, que tem uma balança na mão, e uma voz que anuncia os preços dos alimentos. Esse cavaleiro representa a fome e escassez que assolarão a terra, como consequência das guerras e dos desastres naturais. Os alimentos serão tão caros e raros, que as pessoas terão que trabalhar um dia inteiro para comprar apenas o suficiente para se alimentar. Essa situação também será usada pelo Anticristo para controlar as pessoas, pois ele terá o monopólio dos recursos, e só os que tiverem a sua marca poderão ter acesso a eles. O quarto selo. Quando Jesus abre o quarto selo, ele convoca o último cavaleiro, montado em um cavalo amarelo, que tem o nome de Morte, e é seguido pelo Hades, que é um lugar dos mortos. Esse cavaleiro recebe o poder de matar 1/4 da população da terra, por meio da espada, da fome, da peste e das feras. Esse cavaleiro representa a morte em massa que ocorrerá nesse período, por causa das diversas pragas e calamidades que atingirão o mundo. Muitas pessoas morrerão sem esperança, e irão para o inferno, onde sofrerão eternamente. O quinto selo. Quando Jesus abre o quinto selo, ele mostra a João as almas dos mártires, que são as pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essas almas estão debaixo do altar, que é o lugar onde se derramava o sangue dos sacrifícios no templo. Elas clamam a Deus por justiça, perguntando quando ele irá vingar o seu sangue dos que habitam sobre a terra. Elas recebem vestes brancas, que simbolizam a pureza a vitória, e são consoladas, dizendo que devem esperar mais um pouco, até que se complete o número dos seus companheiros de serviço, que também serão mortos como eles. Esse selo representa o sofrimento e a fidelidade dos cristãos nesse período, que não se renderão ao Anticristo, nem receberão a sua marca, mas darão a sua vida por amor a Jesus. Eles serão recompensados por Deus, e reinarão com ele, na eternidade.
O sexto selo. Quando Jesus abre o sexto selo, ele provoca grandes perturbações na natureza, como um terremoto, um eclipse, a queda de estrelas, e o movimento de montanhas e ilhas. Esse selo representa os sinais cósmicos que anunciam a proximidade da volta de Jesus, e que causam terror e pânico nas pessoas, que se escondem nas cavernas e nas rochas, e pedem que os montes caiam sobre elas, para as esconderem da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Elas reconhecem que chegou o grande dia do juízo de Deus, e que ninguém pode suportar a sua ira. Entre o sexto e o sétimo selo, há uma pausa na narrativa, onde João vê dois grupos de pessoas que são preservadas por Deus nesse período. O primeiro grupo é formado por 144 mil judeus, de todas as tribos de Israel, que são selados na testa com o nome de Deus, e que são protegidos das pragas e dos ataques do anticristo. Eles são um remanescente fiel, que reconhecerão Jesus como Messias, e que pregarão o Evangelho aos quatro cantos da terra. O segundo grupo é formado por uma multidão incontável, de todas as nações, línguas e povos, que estão vestidos de branco, e que louvam a Deus e ao Cordeiro. Eles são os cristãos que morreram na grande tribulação, por causa da sua fé em Jesus, e que foram lavados pelo seu sangue. Eles estão diante do trono de Deus, e são servidos pelos anjos, e não terão mais fome, nem sede, nem calor, nem dor, pois Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. O sétimo selo. Quando Jesus abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio é um sinal de reverência e expectativa diante da iminência dos juízos finais de Deus, que são muito mais severos e abrangentes do que os anteriores. Esse silêncio também é uma pausa para que as orações dos santos, que são os fiéis seguidores de Jesus, sejam ouvidas e atendidas por Deus. Essas orações são oferecidas com incenso por um anjo em um altar de ouro que está diante do trono de Deus. Elas pedem que Deus intervenha na história e faça justiça aos seus inimigos e aos seus servos. Depois do silêncio, João viu 7 anjos, que estavam em pé diante de Deus, e que receberam 7 trombetas. Essas trombetas são os instrumentos que anunciam os juízos finais de Deus, que são chamados de as 7 trombetas do Apocalipse. Esses juízos são muito mais intensos e universais do que os dos 6 primeiros selos, pois afetam toda a terra, o mar, os rios, os corpos celestes e até mesmo os homens. Eles são uma manifestação da ira de Deus contra os que rejeitaram o seu evangelho e perseguiram os seus santos. Meus irmãos, não percam o próximo vídeo. As 7 trombetas do Apocalipse. Para que você receba o próximo vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação do YouTube.